Pronto. Ok, acredito que agora estão todas. Bom, então aí é que aparece, estávamos dizendo da relevância da temática, que vocês vão ter que utilizar dessa metodologia ativa, sendo protagonistas do processo de conhecimento de vocês, para que vocês vislumbrem como que vocês vão colocar isso em prática, a relevância disso para a prática de vocês. Então, aonde potencializa conhecer sobre psicologia, psicologia da educação, a questão do desenvolvimento, a questão da aprendizagem, a questão de como entender a queixa escolar, a violência, lidar com o cyberbullying, conhecer algumas habilidades socioemocionais. No que ajuda vocês, enquanto futuras pedagogas, isso? E como que vocês colocariam isso em prática? Então, vocês se apropriando desses conhecimentos e conseguindo fazer essa articulação, eu vou estar plenamente satisfeita, porque eu vou saber que cada uma da sua forma vai conseguir aplicar aquilo que está conhecendo, né, no seu dia a dia, futuramente, quando estiver no trabalho. E isso é a melhor forma de se buscar essa troca, ensino-aprendizagem. A aprendizagem não é mais como antigamente, de um professor ou professora chegar, despejar o conhecimento, quem aprendeu, aprendeu daquele jeito, quem não aprendeu se vira, estuda depois, e tá tudo bem. Depois você tenta fazer, né? Você tenta ver aonde que você encaixa aquele conhecimento. Não, não é mais assim. A gente dialoga. Por isso que eu falo que eu gosto muito dessa relação dialógica. Dialógica significa que dialoga. Eu e vocês, a gente conversando, a gente interagindo com situações que tenham a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando. Por quê? Quando a gente faz esse exercício, esse movimento de dialogarmos, nós estamos nos aproximando e nos apropriando melhor desse conhecimento e conseguimos visualizá-lo melhor em nossa prática, tá? Então, por isso eu trabalho com metodologias ativas, aulas interativas, dialogadas, síncronas, porque é em tempo real, e assíncronas, porque eu gravo. Tem alguns momentos que algumas aulas eu farei gravadas, mas eu já aviso vocês, assistam as aulas, etc. E na próxima eu tiro as dúvidas, tudo bem? Estudos dirigidos, então eu explico o que precisa ser feito, dou a liberdade para vocês irem montando, por exemplo, trabalho, seminário, né? Faço a orientação desse seminário, peço para que vocês façam a leitura de livros. Já cheguei a pedir, mas eu peço então de alguns capítulos dos livros, tá? E, por favor, eu peço imensamente, porque isso eu fico extremamente incomodada. Leia. Não tem como ficar só. Eu suponho que é isso. Tem conhecimentos que são específicos. E, por exemplo, se vocês tivessem uma ideia do que era repressão, a gente não teria isso no senso comum, como inveja. E todo mundo teria errado. Se não tivessem aprendido o que é, tivessem, por exemplo, lido sobre, todo mundo ia errar, porque ia fazer uma analogia não baseada em algo estruturado, em algo embasado. Seria algo superficializado, estaria equivocado, tá? Então, estudem, leiam, né, os textos sugeridos. Não são muitos, eu sei que vocês têm várias, né, atividades, mas não deixem de fazer a leitura desses textos sugeridos, tá? Até para que as dúvidas apareçam e vocês tirem, tá? Tanto da análise dos textos quanto as leituras interdisciplinares, tá? E os seminários temáticos. Acho muito importante quando vocês estudam um tema, vocês vêm e elaboram como passar, né, como conversar sobre esse tema com os colegas. Eu sei que algumas pessoas falam da vergonha,
tudo bem, é normal, em maior ou menor grau, a gente sentir uma certa vergonha, mas é bacana quando a gente se dedicou para estudar um tema tão importante para nós, para o nosso grupo, para as nossas colegas, que é bacana entender que ali vocês vão estar conversando e passando, né, dialogando sobre uma informação super bacana para toda a turma. Quando a gente pensa que a gente está ali mais do que a gente, mas nós ali passando um conteúdo que é super importante para a formação de todas as nossas colegas e a nossa, a gente começa a se sentir um pouco mais fortalecido. A gente sente um pouco de vergonha, mas a gente entende que esse processo ele vai vindo tranquilo para que a gente se supere e a gente consiga falar, pessoal, olha só, eu pesquisei sobre isso e olha que informações importantes eu trago para vocês. Então, os seminários têm essa proposta. Tudo bem? Não é para julgar ninguém. Todos nós somos seres que nos lapidamos dia a dia, então a gente vai sempre dialogando. E o mais rico é que mesmo que eu peça uma temática igual para cada um, cada uma fará de um jeito a apresentação. E isso é muito interessante, porque cada uma vai dar a sua carinha, a sua característica pessoal para aquela apresentação. Não é falar o que lhe vem na mente, tem que estudar sobre, mas você vai fazer no seu jeito aquela apresentação. Isso é muito interessante. Por isso eu valorizo muito os seminários. E isso ajuda bastante a entender como é que essa lógica em sala de aula, tá? Ajuda vocês se sentirem, né, como ali dialogando com seus alunos, tá? Então, acho muito importante. Bom, as avaliações, eu peço trabalhos individuais, em grupo, peço seminário, faço no primeiro bimestre uma avaliação, tá? Com questões discursivas e de múltipla escolha. Tudo bem? E também vou conhecendo um pouquinho mais o que vocês pensam sobre, enfim, algumas temáticas, tá? Então, o que eu teria de mais substancial para apresentar sobre o meu plano de ensino está focalizado aqui, tá? Não se esqueçam, aquele formato completo já está disponível lá, tá? Eu já vou mostrar qual que é o outro. Aquele é que tem aula a aula, esse aqui é um resumo, né? Um certo resumo do meu plano de ensino, tá? Ensino-aprendizagem. Vocês têm aqui as referências, tá? Aqui está o livro que eu compartilhei com vocês. Tem na nossa biblioteca físico também, tá? Então, a Ana Mercedes, tá? Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Vocês vão observar que tem temáticas que servem até depois que vocês se formarem, tá? Ele é um certo compêndio, um certo resumão de várias áreas da psicologia. Fala um pouquinho de trabalho com adolescente, fala também na área organizacional, na área da saúde. Então, ele tem da área da educação, ele tem da psicologia geral, da psicologia científica, mas ele vai abrangendo outras áreas. E ele é uma leitura muito didática. Acreditem, é muito didático, tá? E depois eu vou compartilhando, como eu falei na outra disciplina, algumas obras de autoras que eu gosto bastante. Por exemplo, da Cláudia Davis. Gosto bastante, tem uma leitura muito bacana, muito fluida, né? Então é bacana. Vou compartilhar a obra dela, vou compartilhar com vocês. Eu acho que é só da Cláudia Davis. As demais obras, eu tenho elas físicas aqui, mas eu não tenho elas em PDF, tá? Eu tenho, na biblioteca tem todos, mas aqui as principais que eu vou utilizar eu vou compartilhar com vocês. E fica como uma sugestão, tá? Para vocês terem aí um acervo.
do César é muito legal. É um compêndio, né, com várias temáticas. Na verdade, são 3 obras. Uma ele trabalha a questão do desenvolvimento, a outra de aprendizagem e a outra de educação inclusiva. E são obras bem densas. Então, se fosse para eu sugerir assim, um estudo aprofundado, eu sugeriria o César Cole, tá? Que é esse primeiro aqui que eu estou passando. As outras leituras aqui são bem bacanas e eu vou mostrando para vocês. Esse aqui é um catatá. Se você bocejar de novo, dona Juliana, eu vou trazer aqui o catatal para você ver. Ele é deste tamanhinho. Ele é um pouquinho grande, mas não tem problema, não é para assustar. Aqui, na verdade, a gente só usa para falar da pesquisa em psicologia da educação. Ele é grandão, mas eu peço, acho que no fim são umas 8 páginas, nem isso. Ele é bem grande, mas a gente só vai usar 8 páginas. Então, não é para ninguém assustar, viu, meninas? Não se assustem, ele é grande, mas usamos só uma parte específica para falar o que é uma pesquisa, como é que a gente faz uma pesquisa na área da educação. Então, ele tá bem bacana por aí, tá bom? No mais, né, eu falo dessa motivação, eu falo dessa parceria para a gente ter nos nossos estudos e que a gente tem um maravilhoso começo. Tudo bem? Aqui eu faço aquela definição, eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá? Então não deixe de ler até o final, tá? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Tá no mesmo arquivo, ok? Voltei. Vou compartilhar agora. Todo mundo está vendo aqui? Sim. 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 Pessoal, esse aqui é o mesmo padrão para todas as disciplinas, tá? Então, igual da disciplina de ontem, esse é o de Psicologia da Educação. Vocês também têm toda a base da ementa, os objetivos, tá? Também o chá. E vocês vão tendo aqui as primeiras aulas, tá? E se vocês forem observar, vocês têm, inclusive, a paginação do que eu trabalho, tá? Então, a fonte de referência, que é esse livro que eu compartilhei com vocês. Claro que eu vou respeitar para dar um tempo para vocês lerem, né? Vocês estão recebendo esse material hoje, e eu sei que a semana passada foram a semana de aulas magnas, de receptividade. Então, eu vou respeitar esse time, mas vai dar para vocês irem acompanhando, tá? Os conteúdos aqui e algumas adaptações que eu vou fazendo para vocês. Tem alguns textos que eu deixo como uma indicação, tá? Então, quando puder ler, é uma indicação. Agora, quando eu deixo como referência, por favor, não deixem de ler, tá? Então, por exemplo, aqui, capítulo 18, capítulo 22 do livro da Ana Mercês, tá tudo especificadinho. Vocês conseguem observar? Tá? Só estou mostrando bem rápido para vocês terem essa dimensão. E aí, eu trabalho a questão das notas, tá? Como que eu faço? O trabalho de pesquisa, né, sobre sistemas contemporâneos, que eu fui citando, como por exemplo, do fracasso, queixo escolar, a questão da violência, bullying, saber bullying, cultura escolar, cultura popular, a questão das habilidades socioemocionais, todos esses 5 vieses
dentro da psicologia escolar, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Apresentar isso em um trabalho formatado, bonitinho. Eu até faço a correção de formatação acadêmica para vocês, a BNT, e depois eu peço a formalização e apresentação via virtual dos seminários, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Então tá. Não se esqueçam sempre de observar datas, sabe por quê? Exemplo, eu peço uma atividade, tá? Quando eu peço essa atividade, não deixem de fazer, tá bom? Por quê? Porque vocês perdem o prazo para me entregar, tá bom? Mas eu vou tentar sempre, dentro do possível, como vocês são o primeiro contato comigo, eu vou orientando vocês para não perder esses times de entrega, tá bom? Ó, entrega dos trabalhos bimestrais, uma semana antes da N1. Então, eu vou orientando vocês. Mas fiquem sempre atentas, tá bom? Vou fechar aqui para ver vocês. Devo compartilhar a aula. Ok, perfeito. Obrigada. Todo mundo? Por enquanto, tá tranquilo? Tranquilo, para mim tá tranquilo. Muito obrigada pelo retorno. As meninas não falam comigo. É Juliana, Neuraci, Gabriele, o restante. Para mim também tá, Pro. Ô, Raíssa! A Cris já fez joia. Para mim também, professora. Ai, que bom. Pro, tudo ok. Sim, a Natália. Não, a Natália também conversa comigo, é que ela não tem o som, né, mas ela sempre está me respondendo. Obrigada, viu, Natália? Meninas, então eu vou começar devagarzinho a falar dessa tal de psicologia, tá bom? Já que por enquanto está tranquilo. Tem alguma dúvida? Metodologia, avaliação, trabalho, seminário. O seminário, Ana Paula, ontem você tinha dito que a gente vai poder gravar e mandar para você? Tem essa possibilidade. Só que o que vai acontecer? Você vai, se isso for, né? Vocês têm que me mandar dias antes para eu baixar. E aí todo mundo vai entrar e no momento vocês vão me orientando. Ah, professora, pode ligar. Dá uma pausa, por favor, que a gente vai fazer uma consideração. Ou então, deixa correr essa parte, depois vocês vêm, fazem uma complementação. Não é que só vai ficar na gravação, mas se vocês fazem a gravação, no final falam, olha, pessoal, a gente fez dessa forma, mas o importante foi que a gente estudou isso e percebemos na nossa formação que isso é importante por causa disso e disso. Muito obrigada, tá? A gente sempre pede para que vocês não vai ficar só gravado, né? Mas vocês, assim, podem trazer de metodologia. Fazem a gravação e depois complementam com um fechamento, uma consideração. O fechamento eu sempre faço questão que vocês falem. Uma pessoa ou um pouco de... Como grupo definido. No caso de vocês, eu acho que no máximo trio. Né? Uma turma mais compacta. Então, eu penso no trio, pode cada uma fazer, né, as suas considerações depois que a gente faça a gravação. Pode ser sim, não tem problema não, tá? Mas no final só faz o fechamento. Isso eu sempre peço, tá? Facilita.
Ai, quer usar slide, quer fazer a gravação com slide para apresentar, tranquilo. Só vai me policiando. Ah, agora pode passar, espera um pouquinho. Aqui, dá uma pausa que vai ter que abrir esse outro. Então, só que vocês têm que me apresentar isso antes. Eu tenho que saber o que o grupo vai fazer para o seminário. Por isso que eu faço sempre a orientação. Até porque tem alguma coisa que está precisando ser alinhada e o que vocês estão propondo como método para apresentar o seminário. Mas pode sim, é uma estratégia, tá? Uhum. Combinado? Outras dúvidas, pessoal? Não? Então, só um segundo. Hoje, assim que fechar, a gente dá uma pausa, tá? Para um intervalinho de 10 minutos. Vocês topam? Pode ser. Então, fica... Ok. Né? Ontem não deu, meninas, porque eu estava também afoita para conhecer vocês, eu queria conversar. Aí fala uma e outra, demora para começar a falar. Gente, eu adoro conversar. Então, hoje vai dar tempo para a gente parar uns 10 minutinhos, retornar e a gente encerra umas 9 e pouquinho, até para dar tempo de vocês irem se familiarizando com algumas coisas. E quem tiver dúvida pode ficar para tirar dúvida comigo, tá? Então, compartilhando aqui com vocês, é isso. Pessoal, vocês estão visualizando bem? Sim. Sim. Sim? Eu prefiro assim, porque depois fica ruim. Eu vou perdendo de passar os slides. Então, eu deixo ele não amplificado, não naquele formato ele total, tá? Pro, É ruim. esses slides, depois você manda no e-mail? Ou Não, você já mandou? Acho que não, não. né? Ah, tá. Que tem um resumo escrito, Ah, tá. tá? Eu prefiro assim. Pode ser, pessoal? Se a fonte tiver ruim, Pode. eu falo. Pode ser. Eu volto naquele outro, tá? Que é o amplificado. Bom, vamos lá para essa tal de psicologia, né? A psicologia, na verdade, eu vou falar pela etiologia da palavra, tá? Como é que ela se formou? Ela se forma de duas palavras gregas, psique e logos. Psique significa alma e logos significa conhecimento. Então, seria mais ou menos que o conhecimento ou o estudo da alma. E vamos entender o que os antigos gregos entendiam por alma. Alma, para os antigos gregos, eles entendiam que era um portal de comunicação entre os mortais e os deuses. Então, seria exatamente essa ideia, como um portal entre o lado humano e o lado dos deuses, tá? Então, era assim que eles entendiam. E a psique era responsável por mais ou menos intermediar esse diálogo, tá? Então, foi assim que surgiu a etiologia da palavra. Não é a definição do que é psicologia, tá, pessoal? É como surgiu essa palavra psicologia, tá? Então, de alma e logos, conhecimento, estudo, tá? E como ficou a definição, né? A definição de psicologia ficou exatamente como esse estudo, essa ciência dos processos mentais. Tudo bem? Sim. Sim. Ela vai sofrer modificações, tá? Então, ao longo do tempo,
esse termo psicologia vai sofrer várias mudanças. Então, de estudo da alma, ou esse certo contato com o universo dos deuses, como os antigos gregos na história antiga viam, né? A gente transportando isso para os tempos mais modernos, a gente vê, não contemporâneo, não de agora, mas moderno, a gente vê essa construção da psicologia enquanto uma ciência que busca entender os processos mentais. Depois a gente vê a psicologia como uma ciência que procura estudar os comportamentos. E depois a gente vê a psicologia como uma ciência que estuda a subjetividade humana, que é o conceito mais contemporâneo que a gente tem. Então, se alguém quiser uma definição, é o estudo da subjetividade humana, entendendo que a subjetividade é dividida em consciente, inconsciente, meio externo. Ou, se vocês preferirem, socialização, sociabilidade. Então, essa subjetividade, ela vai estar falando do nosso psíquico, do nosso mental e do nosso interpessoal. A subjetividade, ela engloba tudo isso. Por isso que não é um estudo subjetivo, é o estudo da subjetividade. Tá bom? Dentro das ciências, né, a psicologia, ela se elegeu enquanto ciência com William Wundt, depois eu vou mostrar, ele vai aparecer aqui nos próximos slides. William Wundt, ele é que é o pai da psicologia científica, alemão, tá? Os estudos dele eram vinculados à Universidade de Leipzig, e ali ele levou muitos anos para montar um laboratório, e dentro desse laboratório começar a fazer pesquisas, né, dentro da área dos processos mentais, junto com a emoção, e aí ele foi fundando esse novo saber, esse novo conhecimento chamado psicologia. E a psicologia, ela nasce, na verdade, vocês vão se espantar, né? A psicologia científica, ela nasce da fisiologia. William Wundt, ela é fisiologista. Tá? Uhum. E se vocês querem uma data específica, né? 1879. Que a psicologia se torna ciência. E ela nasce da fisiologia. Então, se algumas pessoas achavam que ela nascia somente do estudo, do psiquismo, né? Surgiu da psicanálise ou da linha behaviorista, não. Ela nasceu da fisiologia, tá? Ela nasceu da busca de tentar entender qual que era a relação entre mente e emoção. Olha que interessante, como que aquela emoção tinha efeitos no corpo, na nossa parte somática. Somática aqui significa soma, pessoal, significa corpo, tá? Quando você fala uma doença psicossomática, uma doença psíquica que acomete, né? Ela atinge o corpo, tá? Então, soma aqui significa corpo.
Então, era perceber como, né, determinadas emoções tinham efeitos no corpo e como que também alguns estados mentais interferiam no fisiológico. Olha que interessante. Então, foi muito grande a contribuição da fisiologia para a psicologia científica, tá? Então, ela conseguiu esse patamar há pouquíssimo tempo, comparado a outras ciências. Então, foi final assim do século XIX que a psicologia se tornou ciência, 1879, tá? Tranquilo por enquanto, pessoal? Sim. Bom, a psicologia hoje, eu acabei de alguma forma dizendo para vocês, né, essa importância dos estudos da subjetividade, né, tentando investigar a questão da psique humana, tentando compreender e explicar pensamentos, comportamentos, estados emocionais, tá? Perceber também a singularidade. O que é isso? Cada ser humano é um ser humano, né? Então, a gente tem pessoas que reagem de uma forma, pessoas que reagem de outra. Então, a gente tem que ter um poder de análise muito criterioso e não dá para generalizar. A gente pode dizer assim, de forma genérica. Tentamos pesquisar, né, entender pensamentos, emoções, formações psíquicas, comportamentos. Mas, entendendo que cada ser humano vai desenvolver uma forma de raciocínio, cada ser humano terá tais e tais emoções mais potenciais do que comparado com o outro, tais seres humanos, em determinadas situações, podem reagir desta forma, tais outros seres humanos podem reagir desta outra forma, tá bom? Então, assim, a gente sabe o que a gente estuda, mas a gente sabe que cada ser humano é um ser único. Então, por isso que é muito delicado o trabalho tanto na psicologia quanto na pedagogia. Quando envolve o humano, é muito peculiar. Não dá para a gente generalizar. Eu sei que a gente estuda, no meu caso, comportamentos, emoções, né? Psiques, subjetividades, mas sabendo que cada um tem uma subjetividade. Por isso que nunca dá para eu necessariamente comparar. Entenderam, pessoal? É igual o processo de aprendizagem. Umas pessoas têm um estilo de aprender que, por exemplo, elas precisam andar, porque aí elas vão estar raciocinando. Outras, elas precisam escutar, né? Elas têm um processo de aprendizagem muito acústica. Outras são muito visuais, elas precisam estar vendo. Se elas não estão vendo, parece que bloqueia, né, o processo de aprendizagem. O que isso mostra? Que nós somos muito singulares também na forma de aprender. E nós vamos ter que estar atentos com a nossa forma de aprender e atentos com a forma de aprender dos nossos alunos, tá bom? Ah, meu Deus. Ok. Falei muito rápido, Natália. Gente, eu estou falando isso de agora, assim. Eu sei a ideia, mas não pede para eu repetir, porque eu vou falar a mesma coisa, só que de outra maneira. Vocês já viram isso, né? Essa mesma aula eu posso fazer eu vou falar as mesmas coisas, mas de formas diferentes. Deu para você anotar, Natália? Ah, entendi. Sim, sim. Eu acho perfeito, Natália. A Natália fez uma consideração, vou compartilhar, que é uma forma muito bacana. Aprender escrevendo. Fica uma sugestão para vocês. Eu sei que no dia a dia a gente tecla bastante, né? Então, assim, tem textos, artigos que eu já vou direto aqui no computador, tá? Mas vira e mexe algumas ideias, algumas pontuações, eu preciso pegar o caderno e registrar. Quando a gente vai para o caderno e vai escrevendo, a gente articula outras áreas do nosso cérebro que é diferente de quando a gente está teclando, tá? E que é muito diferente também quando a gente está mandando um áudio.
teclando no celular, tá bom? Então, estimulem também a escrita. Que nem, tem algumas pessoas que aprendem anotando. Perfeito. As outras que não anotam tanto, não deixem de anotar. Não adianta só tirar foto do que está escrito. Você precisa ler aquilo e, ao escrever, parece que aquilo vai colando mais sentido. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Sim. Sim. Um exemplo fácil, uma palavra que você desconhece. Você faz uma busca no Google, você nunca mais vê aquela palavra, você vai esquecer. Você vai lembrar que você foi pesquisar o que era, mas você muitas vezes não lembra o que era o significado daquela palavra que você desconhecia. Ou seja, você não aprendeu aquela palavra. Então, o que é bacana? Anote a palavra. Anote a palavra e o significado dela. Se você fizer isso mais vezes, você vai assimilar melhor essas novas palavras. Como você irá assimilar melhor as ideias principais de um texto, de uma aula, ok? Vocês vão ver como fica bacana, tá? Pro, Fica no uma meu sugestão. caso... Oi? É a Cris. No meu caso, eu não sei o que acontece. Se eu, tipo assim, não prestando atenção na aula e vou anotar, eu acabo me perdendo, sei lá, eu distraio muito. Ok. O que você pode fazer? Coloque as palavras principais para depois você escrever, Cris. É uma sugestão. O que vai fazer? Você vai ter que descobrir a sua forma de estudo, mas não deixe de fazer isso. Quando você faz esse registro, sabe aonde isso vai te ajudar? Quando vocês tiverem que escrever um trabalho, escrever um texto, fazer um relatório. Então, eu fico pensando, eu preciso aprender dessa forma, escrever. Pois é, vocês estão no momento propício, ó, vocês estão em formação. Então, comece devagar, vão descobrindo a forma de vocês. Isso já é um passo gigantesco. Cada um descobrindo sua forma e estimulando, é perfeito, tá bom? Então, a gente dizia, né, que as formas de aprender também são singulares. Assim como o estudo da subjetividade humana são muito singulares. E hoje, né, a gente consegue dizer que a gente pesquisa a subjetividade, aí falando da psicologia, mas que cada ser humano é um ser único, né? E a gente tenta cada vez mais ver isso dentro do universo humano, tá? E por aí, né, dentro dessa gama de estudos da subjetividade, a gente tem das mais diversas áreas, como eu falei para vocês, desde a psicologia do esporte, que é trabalhar com atletas para que eles tenham maior autocontrole diante de situações adversas, como torcida, patrocínio, uma série de coisas, até situações vinculadas à área da saúde mental, né? Que trabalham com esse adoecer psíquico, né? Como fazer para ter esse cuidado com essas pessoas que têm uma psicopatologia ou com aquelas que estão passando por uma dificuldade, por uma adversidade. Então, é uma gama muito ampla que a gente tem de atuação hoje da psicologia, ok? Ok. Para além do estudo da mente, né? Então, eu acho que a gente acabou falando muito, né, que para além de estudar a mente humana, hoje a gente diz que é um estudo da subjetividade. Essa subjetividade que também